tarde a todos. Estamos aqui no Bienengarten de São João do Oeste, um projeto incorporado há poucos dias das abelhas sem ferão, né? Então, esse projeto visa trazer as abelhas nativas sem ferão para o perímetro urbano de São João do Oeste. Então, hoje de tarde estamos aqui reunidos, eu, Vanei Ritter, curador de Indústria, Comércio e Turismo de São João do Oeste, o Ney Albrin, proprietário do Asas Albrin Sistemas Agroflorestais, em Bertoró, como também o nosso colega Pedro Canizio, agrônomo da Prefeitura de São João do Oeste, parceiro também desse projeto, para olharmos as caixas dos enxames que estão aqui na praça para vermos o quanto eles têm armazenado de alimentação para suportar esse inverno. Então, nesse sentido, o objetivo hoje de tarde é abrirmos as caixas para olhar como é que elas estão por dentro. Então, nesse sentido, o Ney tem expertise e tem abelhas sem ferão no seu empreendimento também, e ele vai estar fazendo esse trabalho com a gente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer falar com vocês. Eu sou o Ney, sou agricultor e trabalho com abelha sem ferrão fazem mais ou menos uns 10 anos, né? Mas isso numa propriedade rural. Então, essa experiência da gente trazer espécies de abelhas sem ferrão para o perímetro urbano de uma cidade, isso é um experimento pioneiro no estado. Então, a gente está acompanhando. Agora nós temos uns 15 dias de implantação desse projeto, né? Então, a gente está acompanhando rotineiramente o processo de adaptação, principalmente das abelhas, né? Vendo as dificuldades. Então, hoje a gente vai fazer um processo de verificação de como que o enxame está por dentro, tanto em questão de qualidade, tanto em questão de reserva de mel, né? Para ver como é que ele vai suportar. E se tiver deficiência de alimento, a gente vai suprir isso, porque essa é uma ferramenta que a gente usa agora, principalmente na época de pouca florada, pessoal, de verificar os enxames e de suplementar com xarope, né? Então, esse xarope ele tem basicamente água, açúcar, limão e um pouco de mel da abelha africana, né? Então, esse é um trabalho que precisa ser feito, pessoal, principalmente aqui, porque a gente ainda não tem a noção de quantas flores tem na cidade, no perímetro urbano. A gente tem um povo muito caprichoso aqui na nossa região, né? Um povo que gosta bastante de flores. Então, é um projeto que temos grandes perspectivas, né, de ser um grande sucesso, inspirador para outros municípios da nossa região também, né? Mas claro que temos todos os outros desafios de agrotóxicos, enfim, sabe? Então, eu sempre costumo chamar, pessoal, essas abelhas de agentes indicadores de qualidade do meio ambiente, né? Se as abelhas se adaptarem bem aqui, é sinal que a saúde das pessoas está boa também, né? Porque essas abelhas aqui, elas são muito sensíveis, pessoal, agrotóxicos principalmente, né? Se elas acabam morrendo, é um indicador que tem muito agrotóxico no ambiente, né? Então isso não é bom. Se nós conseguirmos fazer essas abelhas aqui serem um projeto de sucesso, né? Tanto pela questão ambiental, de envolver colégios, envolver o pessoal da cidade, servir de inspirações para o pessoal do interior também, fazer todo um resgate das abelhas que nós tínhamos antigamente aqui, né? E de ser um potencial de turismo também, né? De começar a trazer turistas para cá também, ensinando um turismo mais saudável, né? Um ecoturismo, um turismo com muito mais educação ambiental, né? Que acho que é isso que a gente está precisando muito. Bom, pessoal, então a gente vai fazer a abertura do nosso primeiro enxame, né? Essa aqui é a espécie de abelha Iraí, né? Ela é do gênero Trigona. Então, desse gênero Trigona, pessoal, eles são umas abelhas menores, né? Ela tem em torno de umas 2.000 abelhas no enxame, né? E essa abelha aqui, pessoal, é especialista em polinizar morangos e outras plantas de flores pequenas, né? Então esse vai ser um outro atrativo que a gente vai propor para as pessoas, né? De começar a trabalhar com abelhas sem ferrão em culturas agronômicas também, mostrando os benefícios dessas abelhas nessas culturas. Então vou estar abrindo o enxame agora. Uma característica bem legal desse enxame, pessoal, geralmente em dias de chuva e dias de frio, essa espécie aqui ela fecha o tubo de entrada dela, né? Então isso é bem bacana. Então atualmente nós estamos com 7 espécies de abelhas aqui, pessoal, e a ideia futuramente é ir ampliando, né? Conforme a gente vai adquirindo experiência e tudo mais. Olha só, pessoal, como é bonito esse enxame aqui, tá?
vendo? Então eu vou mostrar um pouquinho do que é cada coisa aqui, pessoal, para vocês entenderem. Isso que está aqui, que vocês estão vendo, são potes de mel, né? Então é uma reserva de mel. Então dá para ver que o enxame está muito bem, está muito forte, né? Isso aqui que vocês veem na beirada, esse mais preto, essa resina mais preta, essa é o própolis, né? O própolis, ele é um antibiótico natural muito forte, pessoal, muito medicinal mesmo, né? O que a gente dá para ver aqui são discos de cria, né? E essa aqui é a parte do ninho da abelha, né? Então o que a gente precisa levar em conta aqui, pessoal? Para nós ter sucesso com as abelhas, primeiramente a gente tem que trazer um conforto térmico para as abelhas ficarem confortáveis na casa delas, né? Então caixas com madeira mais espessa, né? No mínimo 3, 4 centímetros, 5 centímetros, né? Então quanto mais conforto elas tiverem, mais fácil elas vão se adaptar a essa área, né? Então aqui dá para ver que o enxame está muito bem, pessoal. Aqui está um enxame muito forte, né? Muito populoso, bem estruturado, né? Para vocês terem uma ideia, olha só como é que é a estrutura do ninho de abelhas. Uma coisa muito bacana de se ver, pessoal, a estrutura, a organização social dessas abelhas é incrível. Ó, pessoal, a gente está fazendo um processo aqui para mostrar um pouquinho para vocês como que é a estrutura do ninho dessas abelhas, como que são os discos de cria dessa abelha aqui, ó. Entende? Então vocês podem ver que tem bastante ovo, né? Ó, essa abelhinha mais branquinha aqui, ela é uma abelha jovem, né? Então são somente essas abelhas que produzem a cera, né? Esse espelhinho branco que elas têm são glândulas cerígenas que soltam a cera. Então são essas abelhinhas responsáveis pela produção da cera. Esses aqui são discos de cria, pessoal, né? São discos de cria. E pela coloração desses discos dá para ver que eles estão maduros, né? Eles estão nascendo abelhas constantemente aqui, né? Então como as abelhas têm bastante reserva de mel e tem um coninho bem estruturado, uma caixa bem espessa, a chance de sucesso desse enxame aqui, nesse projeto, é muito grande, pessoal. Bom, pessoal, esse aqui agora já é um outro enxame, né? Essa aqui é a abelha da espécie Guaraipo. Ela é uma abelha do gênero Trigona, então são abelhas muito maiores, né? Em comparação, pessoal, essas abelhas aqui têm o mesmo tamanho da abelha africana, da Apis mellifera, né? Essa abelha Guaraipo, pessoal, ela gosta de lugares bem úmidos, né? E ela é especialista em polinização das plantas da família Solanaceae, que seria o tomate, o pimentão, o fumo, sabe? Então ela tem um grande potencial também nas atividades agrícolas. Nós vamos estar abrindo ela agora para nós ver como é que está a estrutura dele por dentro. Olha só, pessoal, o que já dá para nós conferir aqui, ó. Esse aqui é uma divisão bem mais recente, né? Então é um enxame que foi dividido há mais ou menos uns 2 meses. Então a gente tem que automaticamente dar uma suplementada nele para ele ficar mais fortalecido. O que vocês veem aqui são potinhos, né? Potinhos de café que a gente usa como reservatório para estar colocando o xarope, né? E toda vez que a gente coloca o xarope, pessoal, é importante ter esses gravetos aqui para servir de estrutura para as abelhas poderem entrar nesse reservatório e saírem sem se afogar, entendeu? Vamos estar abrindo mais um compartimento, para vocês darem uma olhada. Ó, agora vocês já podem ter uma noção bem bacana do tamanho dessas abelhas, pessoal, né? Elas são bem mais escuras do que a abelha africana, mas praticamente elas têm o mesmo tamanho, Essa aqui é a estrutura do ninho delas, pessoal. Olha só, ó, a rainha aqui. Dá pra ver a rainha? Uma curiosidade bem bacana, pessoal, dessa espécie da abelha aqui, da Guaraipo, ela é uma espécie que pode ter de 2 a 3 rainhas fazendo postura no mesmo momento, né? Diferente de todas as outras espécies de abelhas, geralmente só tem uma rainha, né? Isso para as abelhas nativas nossas sem ferrão. Olha que bacana, pessoal, a rainha. Tô vendo que ela tem o abdômen muito maior, né? Então, quando ela vira rainha, pessoal, o abdômen começa a crescer e ela perde a função de voar. Então a rainha não voa mais, ela fica somente aqui dentro fazendo postura. E ela geralmente fica no compartimento onde as abelhas, as campeiras e as outras abelhas que vivem aqui dentro, elas estão construindo novos discos de cria para a abelha rainha colocar ovos, entende?
Então aqui vocês veem 4 potes que as abelhas botam primeiramente o alimento e posteriormente vem a rainha, bota o ovo aqui e daí vem as outras abelhas e fecha essa estrutura, né? Então isso é um trabalho bem bacana. Então esse enxame aqui, pessoal, a gente vai ter que estar dando uma suplementada nele para fortalecer ele, né? Então o que que acontece aqui, pessoal? Xarope, pessoal. Isso aqui é para simular o néctar, ou aproximar o máximo possível da solução natural que as plantas soltam para atrair as abelhas, tá vendo? O que que a gente coloca aqui? Água fervida, né? A mesma quantidade de água fervida a gente bota açúcar cristal. Então deixa diluir essa solução para se tornar bem homogênea. E depois, quando essa solução tiver uma temperatura um pouco mais baixa, a gente acrescenta mel da abelha africana. Essa solução fica muito mais nutritiva e rica em propriedades medicinais. E umas gotas de limão também. Por que o limão, pessoal? Para essa solução ficar um pouco mais básica e o limão faz uma função de conservante natural. Entendeu? Então isso aqui é uma solução muito bacana, né? Todos os meliponicultores usam, principalmente nessa época do ano, que é uma época de grande deficiência de flores que a gente tem, né? Então, está botando o xarope aqui para elas, nesse compartimento, mas nesse outro. Então daqui a pouco, pessoal, as campeiras vão começar, elas vão sentir o cheiro desse aroma e vão começar a subir aqui e vão começar a se alimentar disso, né? Questão de meia hora elas comeram tudo isso aqui e elas vão depositando nos potes de mel delas lá embaixo. Então isso aqui é uma função muito importante que a gente precisa fazer nos enxames que estão mais vulneráveis. Estão com a imunidade um pouco mais baixa, que tomam um pouco a reserva de alimentos. Senão a chance da gente perder eles são muito grandes agora, né, nesse decorrer desse frio, nesse inverno. Pessoal, esse aqui agora já é uma outra espécie de abelha, né? Essa aqui é a espécie manduri rajada, né? Então ela é do mesmo gênero da guaraipa, né? Ela é uma abelha da espécie do gênero melipona, são abelhas maiores também, mas em compensação, pessoal, esse enxame aqui, ele é um dos menores enxames, questão de proporção de abelhas, ele tem em torno de umas 300 abelhas, mas em compensação são as mais produtivas se você comparar o número de abelhas também, né? Então é uma abelha muito bacana também, pessoal, muito trabalhadora. Essa aqui é uma das espécies mais trabalhadoras que a gente tem, né? Olha só, pessoal. Uma característica bem bacana, pessoal, das abelhas do gênero Melipona são que elas usam barro na mistura com o própolis, então fica um geoprópolis. Isso aqui vira uma construção de terra, né? Essa estrutura eles usam para isolar o ninho também, para defender ou para ele ficar mais térmico, mais confortável. Então olha só, pessoal, aqui dentro, esses são os reservatórios de mel dessa abelha. Olha o tamanho, pessoal, esse tamanho é mais ou menos desse tamanho assim, né? Então é muito grande comparado ao tamanho das abelhas, né? Então é uma abelha muito caprichosa, né? Faz uma estrutura de ninho muito bacana. Aqui, essa aqui dá para nós dar uma suplementada legal também, pessoal, né? Vamos dar uma fortalecida nela, né? A estrutura do ninho dela também tem bastante posturas, né? E essa é uma abelha, pessoal, se ela se sente ameaçada, ela dá umas mordiscadas bem de leve nas pessoas, né? Ou no inimigo delas. Mas ela não é muito agressiva não, né? Ela somente faz isso se ela precisa defender a estrutura do ninho dela, né? Então é um enxame que está bem, mas a gente vai dar mais uma suplementada nele, né? Para garantir que ele passe esse inverno bem tranquilo, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é um enxame da abelha mandaçaia agora, né? Vocês podem ver que já é uma caixa maior, né? E ela é do mesmo gênero da melipona também, e todas essas do gênero melipona elas usam barro na estruturação do ninho delas, né? Tanto na entrada como para fechar as possíveis frestas que a gente pode ter no ninho delas, né? Então esse é um enxame, pessoal, de mais ou menos umas 600 abelhas, né? E ele abrange uma área territorial de mais ou menos 1 km para cada direção, né?
Então ele tem uma cobertura, uma ampla cobertura, ainda mais aqui nesse perímetro urbano, que a gente está bem centralizado no município, que abrange quase todo o município, né? Então, por exemplo, as flores que o pessoal planta na entrada da cidade, essas abelhas possivelmente vão lá também, né? Então essa é uma divisão também mais ou menos recente, né? De uns 2 meses para cá, né? Então olha só, pessoal. Essas abelhas são muito bonitas, pessoal, muito cheirosas também, né? Então ela é do mesmo tamanho da abelha Apis mellifera, da abelha africana, só que ela é bem mais escura e ela tem 4 listras amarelas no abdômen dela. Por isso que o nome científico dela é Mandassaia quadrifaciata, né? 4 faces de listras amarelas no abdômen dela, né? Então é bem bacana, pessoal. Isso que vocês veem também aqui é a mistura de própolis com barro, né? Então fica um geoprópolis. Vamos dar uma olhada no ninho delas agora aqui. Mas possivelmente pela estrutura delas, pessoal, o ninho está muito bom, né? Tentar não amassar nenhuma abelha, pessoal, nesse manuseio, né? Tentar fazer um manejo bem consciente, né? Isso aqui é importante fazer, pessoal, né? Às vezes o pessoal acha, estão destruindo o ninho delas, né? Mas a gente faz isso conscientemente para nós podermos observar como é que está a estrutura interna dela, entendeu? Então esse manejo se faz necessário. E essa estrutura aqui, pessoal, ela é muito importante para as abelhas, porque isso mantém todo o aquecimento do enxame aqui dentro, entende? Então tem dutos de ar, tem todas umas cavidades muito bem feitas aqui dentro, né? Mas a gente precisa fazer esse manejo, a gente tem que olhar lá no fundo como é que está a estrutura do ninho delas. Em questão de 1 hora, depois elas reconstroem tudo, né? Olha só, pessoal. Como a gente está entrando no inverno agora, as abelhas meio que param as posturas, né? Então geralmente ficam só mais os ovos aqui que estão perto de eclodir, né? Esses ovos aqui, então geralmente a rainha para um pouco a postura no inverno. A Mandassaia é bem característico disso, né? De não ter postura agora no inverno. Então, geralmente as pessoas que olham o enxame assim parecem, mas não tem quase abelhas, né? Nascendo. Mas isso é bem típico da nossa época agora, que como a gente está em Santa Catarina, no oeste, faz bastante frio no inverno aqui, então as abelhas, elas são muito adaptáveis ao clima, elas se adaptam muito bem, né? Então esses aqui, pessoal, são os potes de mel dela, olha só o tamanho da reserva de mel que elas têm, né? Então essa é uma abelha que produz em média uns 2 a 3 litros de mel por ano, conforme a estação, conforme a florada, né? Então temos várias variáveis aqui. Então, mas essa abelha aqui, pessoal, por ser uma postura, um enxame de uma divisão recente, a gente vai estar suplementando ela também com um pouco de xarope, né? Para a gente estar fortalecendo ela. Então, pessoal, esse é um manejo bem consciente que a gente faz, né? De suplementar elas, de fazer essa revisão rotineira, sabe? Então isso é muito importante. Essa aqui é a Jataí, a Tetragonis angustula, que é o nome científico dela. É uma abelha muito versátil, pessoal, uma abelha muito adaptável. Essa aqui a gente encontra abundantemente, né, na nossa região ainda, tanto em casas, em muros, em paredes, embaixo de pedras, em árvores também, né? Então é uma abelha que tem bastante versatilidade, né? Essa abelha aqui, pessoal, ela é especialista em polinização de moranguinhos, né? Então é uma baita ideia de você trabalhar com esses enxames dentro das suas estufas ou perto das estufas de moranguinho, porque tem estudos que comprovam que você tendo o polinizador perto da sua produção, você chega a aumentar 40% a tua produção, né? E diminui a chance de formar maus frutos em até 80%. Porque o que atrai as abelhas primeiro, pessoal? São as flores mais cheirosas, as mais carregadas de néctar e pólen, que são as informações genéticas das plantas. Então a abelha vai lá naquela flor que é mais concentração de alimento, e daí ela pega dessa flor e leva para as outras flores. Então ela faz essa troca genética, entende? Então isso é muito importante, pessoal, né? Vamos estar abrindo ele, vamos dar uma verificada. Estrutura. Olha só, pessoal, que beleza. Que beleza, né? Que obra-prima da natureza, né? Toda essa estrutura. Essa aqui é uma caixa, pessoal, já bem dividida, né?
uma caixa racional, que eles chamam, né? Já com a ideia de a gente trabalhar a produção de mel também, né? Então o que acontece? Ó, aqui em cima, pessoal, geralmente o ninho das abelhas ele fica mais na estrutura de baixo, né? Entende? Então a gente tem o ninho sobre ninho, temos as melgueiras, temos 2 melgueiras aqui. O dimensionamento do enxame jataí, pessoal, é mais ou menos uns 10 por 10, 12 por 12. Essa caixinha ainda ela não está nos moldes, né, de espessura adequado, mas como ela tem bastante reserva de mel, então ela vai passar esse inverno bem tranquilo. Na saída do inverno a gente vai caprichar junto com o Pedro Canizio, que é nosso artesão, né, e fazer umas caixas mais grossas para elas ficarem mais confortáveis, tá bom? Olha o que vocês veem aqui, pessoal. Esse aqui é o mel das abelhas jataí. Ele é muito medicinal, pessoal. Ele é muito caro também, chega a custar R$200 o quilo, né? E esse aqui é o pólen. Tá vendo? Essa substância mais amarela, pessoal, né? E tem estudos, pessoal, que recentemente foi descoberto que para esse pólen ficar com as propriedades medicinais disponíveis para as abelhas, que o pólen é o alimento das abelhas jovens, precisa de um fungo aqui dentro para fazer a fermentação. Então as abelhas fazem uma simbiose com alguns grupos de fungos para esses fungos fazerem a fermentação desse pólen. Então fica praticamente uma silagem, né, fermentada, que ela fica mais disponível para as abelhas, entendeu? E essa abelha aqui, pessoal, ó, como a gente tem uma caixa bem vedada, então ela não produziu muito própolis. Mas o própolis dessa abelha, pessoal, ele é considerado o melhor própolis do mundo, com mais de 300 propriedades medicinais, né? Tem estudos que comprovam que o própolis da jataí ele é 25 vezes mais medicinal que o própolis das abelhas africanas, entende? Então isso é muito bacana, pessoal, dessas abelhas. Bom, pessoal, agora a gente vai falar da mirim, né? Mirim e merina. Ela é do mesmo gênero da abelha jataí, né? As abelhas trigonas. Só que elas são enxames bem populosos também e tem uma coloração mais escura e elas são menores que a jataí, mas elas cumprem mais ou menos as mesmas funções da abelha jataí, né? Então o própolis delas também é muito medicinal, né? A característica bem bacana dessas abelhas que elas fazem o depósito de própolis, umas bolotas assim, geralmente no canto do ninho, né? Dá pra gente observar. Olha só, pessoal, esse aqui todo é reserva de mel para elas, né? E aqui a gente tem um depósito de própolis, vendo? Olha só. O que é o própolis, pessoal? Olha essa resina vegetal aqui misturada com a saliva delas, né? O própolis, pessoal, ele é uma resina vegetal. Então toda vez que acontece um machucado numa árvore, essa árvore solta uma resina para estancar isso aqui, porque isso aqui é um ferimento. Vocês imaginem um galho quebrado, né? A árvore solta a resina para fechar esse ferimento e as abelhas vão lá, se elas sentem necessidade de fechar as frestas do ninho delas, elas vão e coletam essa resina, né? E misturam com as glândulas salivares dela, né? Que é cheia de enzimas e propriedades medicinais, junto com um pouco de cera, um pouco de pólen e depositam no canto. Então isso aqui fica uma reserva de própolis, né? Que elas possivelmente podem usar, né? Tanto para se defender de inimigos como para estruturar o ninho também. Então esse enxame está bem fortalecido, mas a gente ainda vai dar um pouco de suplemento para elas, né? Característica desse enxame também, pessoal, que no inverno eles param a postura, né? Então automaticamente elas só precisariam de néctar, não precisam de pólen. Então como não tem postura, não tem abelhas novas nascendo, então não precisaria de pólen, entende? Então, como nessa época também a gente tem poucas plantas que produzem pólen, né? Então as abelhas se adaptam muito bem a isso tudo. Bom, pessoal, essa aqui é a abelha manduri preta, né? É do gênero Melipona também. Então todas as abelhas que fazem parte desse gênero Melipona, elas usam terra na construção do ninho delas, para estruturar o ninho, entende? Isso vira um geoprópolis, um envoltório de geoprópolis, né? Essa abelha, pessoal, ela é um pouquinho agressiva, né? Ela geralmente costuma mordiscar o inimigo, né? Ou principalmente depositar própolis no olho do inimigo. Então se você fecha o olho do inimigo, ele perde toda a senso de direção, entende? Então isso é uma grande defesa que elas têm, né?
aqui mais, pessoal. Ó, olha a entrada do ninho, pessoal. Aqui só passa uma abelha por vez, né? Elas fazem um envoltório de terra também e sempre tem uma abelha guarda na entrada. Ela só deixa entrar quem é abelha dessa, filho dessa rainha, né? Quem tá com cheiro desse enxame, entendeu? Então isso é uma característica bem bacana dessas abelhas, que elas têm a estrutura de guarda muito bem estruturada, né? Olha só. É um enxame, pessoal, com mais ou menos umas 300 abelhas, né? Em comparação com o número de abelhas, esse aqui é o enxame mais produtivo, é a espécie mais produtiva que a gente tem. Ela faz os depósitos de mel dela muito grandes, pessoal, incrível o tamanho do depósito de mel delas, né? E isso aqui que vocês veem é uma estrutura de geoprópolis, né? Ela bota barro como resina vegetal, né? Para estruturar o ninho delas, entendeu? Então isso aqui é bem bacana. Esse enxame aqui, pessoal, dessas espécies aqui, eles são bem mais difíceis de serem encontrados na natureza, já justamente pelo fato dos enxames dessa espécie ficarem mais no alto, 3, 4, 5 metros de altura. E como só passa uma abelha por vez aqui, ou sai uma abelha por vez, é mais difícil de ser enxergado. E essas abelhas, pessoal, elas gostam de árvores muito mais grossas, né, que tenham mais oco dentro, né, que são o resquício do cerne, né, que fica um oco dentro da árvore. Então essas abelhas gostam muito de árvores com árvores mais grossas, né, e produzem o ninho nos lugares mais altos, né, então é bem mais difícil de ver. Essa abelha também é especialista em polinização de tomates, né, da família Solanáceas. Então tem grande potencial na meliponicultura também, né, tanto para a produção de mel, que esse mel é muito medicinal, muito nutritivo e muito valioso também, como na polinização de culturas agronômicas também, pessoal. Bom, pessoal, então era isso. Todas as caixas foram revisadas pelo Ney, e até, como puderam perceber, o Pedro Canizes estava aí com os seus 2 filhos, que também estavam acompanhando essa parte, que é um dos nossos principais objetivos, que é proporcionar esses momentos para as escolas, para a população do município, né, para que eles tenham noção de como é que funciona um enxame de abelhas sem ferão, né, como temos colocado. Inclusive essa parte daqui para frente, para o nosso projeto, a intenção é fazer com que as famílias tenham nos seus jardins uma caixa de abelhas sem ferão, como também as famílias que se conscientizem de estarem plantando nos seus terrenos, nos espaços baldios, flores que sirvam de alimento para as nossas abelhas. Assim como em contrapartida, as abelhas também poderão estar fazendo a polinização das árvores frutíferas, dos moranguinhos e outras plantas que temos nas nossas hortas e nos nossos jardins. Então é uma tarde gratificante. Então eu espero que seja o primeiro momento de muitos que irão acontecer daqui para frente.